Meus amados irmãos, nesta noite, queria pensar junto com a igreja a respeito da esperança. Mas uma esperança que vai além do que nós podemos contemplar, além do que a gente pode enxergar. Sabe, muitas pessoas falam de esperança, mas na verdade estão muito pautadas nas possibilidades e não na esperança. A esperança, na verdade, não está atrelada às circunstâncias. A esperança não está vinculada àquilo que eu e você estamos vivendo no presente, mas à promessa que o Senhor nos fez. Muitas vezes nós agimos com enormes expectativas. E é bem verdade que as expectativas muitas vezes se confundem com a esperança. Mas as expectativas normalmente nos frustram. Porque as expectativas estão atreladas muito mais com a nossa vontade do que com qualquer outra coisa. A esperança não. A esperança é a manifestação da vontade de Deus em nossas vidas. E é por isso que nós cremos que a esperança nunca morre. A esperança nunca se acaba. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite e pensarmos juntos é: onde temos colocado então a nossa esperança? O profeta Jeremias nos alertou dizendo que ai daquele que coloca a sua esperança, a sua confiança nos homens. Esse homem é narrado pelo profeta Jeremias como maldito, amaldiçoado. E muitas vezes nós não entendemos porque tantas coisas ruins às vezes acabam chegando à nossa porta. Talvez seja porque a nossa confiança e esperança esteja sendo posta no lugar errado. E nesta noite, quero então convidar a igreja do Senhor a meditar no texto base para essa nossa reflexão. Está em Romanos capítulo 8. Nós faremos a leitura a partir do verso 18. E nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, vai nos falar de uma esperança que não se vê. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontram, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que já temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, dedica do capítulo 1 até o capítulo 8 a expor para aquela igreja a razão da sua fé. Nós temos um tratado teológico na carta aos Romanos. Talvez seja a carta mais profunda do apóstolo Paulo. A carta que ele se dedicou mais em expor qual era a centralidade do Evangelho e qual era a razão que fazia com que ele fosse o ministro dessa palavra.
O capítulo 8 é o encerramento desse longo discurso dele para entrar numa outra etapa da sua carta. E na reta final de sua carta, ele vai falar sobre a glória futura, sobre a glória que está reservada a cada um de nós, aqueles que têm a sua segurança e a sua confiança na salvação que há em Cristo Jesus. E o primeiro verso que nós lemos desse bloco, o verso do 18, nos diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meus irmãos, eu não tenho a dimensão do quanto você sofre, do quanto você já sofreu. Eu não consigo mensurar a sua dor. Na verdade, eu mal consigo mensurar as dores que eu carrego. Mas quando eu olho para esse texto aqui, a explicação que o apóstolo Paulo nos traz é que se formos comparar os sofrimentos, as aflições, as adversidades, as lutas que nós temos travado, não tem nem como colocar em grau de comparação uma com a outra. Porque aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas é infinitamente mais, é infinitamente melhor. Só que quando nós estamos tomados pela dor, fica muito difícil enxergar alguma outra coisa que não seja a nossa dor. Quando nós estamos passando por um tempo de sofrimento, é tão difícil enxergar que aquela dor é só por enquanto. É tão difícil entender que toda dor um dia vai se acabar. Na verdade, você falar para uma pessoa que está com dor, que já passa, para aquele que está recebendo essa frase, parece que potencializa a dor. É tão difícil esse cenário. Tão difícil. A igreja tem orado já há alguns dias com relação à saúde da minha irmã. E a cirurgia da Juju está marcada para terça-feira à noite. E todas as vezes que eu leio um texto que fala sobre sofrimento e que fala de dor, eu não consigo não associar o tempo que ela tem passado. E sinceramente, como família, é difícil chegar para ela e falar que a dor vai passar. É difícil chegar e falar: não, Juju, daqui a pouco passa. Ela está internada, acho que há mais de 25 dias. E já tentaram de tudo que é medicação. E a dor não passa, a dor não cessa. Não dorme. Aí, de vez em quando, num lampejo assim, ela fala: não, agora eu estou bem. Passa pouco tempo, a dor volta e a gente já não sabe o que falar. Mas uma certeza nós temos: que mesmo a dor mais vil, mesmo a dor mais cruel, mesmo a dor mais injusta, chegará ao fim. Mas a alegria que o Senhor preparou para a sua igreja, essa é eterna. Essa é para sempre. Essa é perene. Vale a pena confiar. Vale a pena esperar. Só que no momento de dor e sofrimento, nós tentamos dar o nosso jeitinho. Nós tentamos se organizar para a dor, de alguma maneira, ceder, ser amena. É interessante porque o nosso organismo, ele tenta reagir de todas as formas para evitar a dor. Né? A gente começa a ter uma dor na lombar, rapidamente o nosso corpo vai se entronchando, tentando encontrar uma posição para aquela dor não se efetivar. Você começa a ter uma dor em um joelho, na mesma hora o seu corpo, sem que você queira, de forma inconsciente, começa a botar mais peso na outra perna. A nossa vida é uma vida de fugir da dor. É de encontrar um jeito dessa dor não ser tão incômoda, não ser tão cruel. E quando nós pensamos nessa perspectiva humana, de vulnerabilidade, de fraqueza, meus irmãos, não tem como a gente não ter a nossa expectativa fragilizada. É por isso que a gente não pode viver por elas. Porque
Porque o que a expectativa faz? Ela faz com que a gente viva pelo prognóstico. Ela faz com que a gente viva pelo diagnóstico. E viver diante dos diagnósticos dessa vida é muito cruel. É muito cruel. É muito difícil, aos olhos humanos, olharmos para o futuro e dizer com toda a convicção, vai melhorar. Não é verdade? É difícil. Em todos os aspectos. A única coisa que nos garante uma melhoria de mundo, um reino de paz, de esperança e sem dor, é as Sagradas Escrituras. Somente ela. E o texto vai nos dizendo, a partir do verso 19, que a natureza criada, esse mundo em que vivemos, eles aguardam com uma grande expectativa, não é com uma esperança. Eles têm uma expectativa, eles olham para o mundo do jeito que está e falam, alguma coisa tem que acontecer. Algo precisa acontecer para que esse mundo seja redimido, para que isso mude. E essa grande expectativa deles é para que os filhos de Deus sejam revelados. Verso 20 diz, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não por sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Há uma expectativa. Só que quando o texto mais à frente vai falar como é que o mundo aguarda essa manifestação, vai aparecer a expressão com gemidos. O mundo aguarda a sua redenção, a sua salvação, sofrendo, em dor, em lamento, em choro, em gemidos. E é interessante porque essa expressão, gemido, vai aparecer por 3 vezes nesse texto. A primeira expressão está atrelada à natureza criada, ao mundo criado à nossa volta, que geme como se estivesse sentindo dores de parto, aguardando essa manifestação dos filhos de Deus. Mas à frente vai dizer que nós, que fomos alcançados pela graça, que fomos salvos, que fomos regenerados no Senhor, que estamos experimentando o fruto do Espírito, também gememos. Mas ele dá uma conotação como que esse gemido já não fosse um gemido tão forte como o gemido da natureza à nossa volta. Só que por fim, ele apresenta mais um gemido. E esse gemido aparenta ser um gemido muito maior, muito mais forte. Mas esse terceiro gemido é o gemido do Espírito Santo de Deus, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Sabe quando a gente é tomado de uma dor? Tomado de uma dor. E na hora a gente não consegue nem gritar, nem balbuciar, não sai som. É com esse gemido que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. É com o gemido de quem conhece a nossa dor, de quem conhece a nossa luta, de quem sabe tudo aquilo que nós estamos passando, mas nos assiste. Cuida de nós. Cuida de nós. Em meio à dor. Em meio ao sofrimento. Meus irmãos, o texto vai avançando e no verso 24, a palavra do Senhor nos diz, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Aguardamos com paciência. Não tem como pensarmos em esperança sem pensarmos em perseverança. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem.
A vida do cristão é uma vida de perseverança. É uma vida de embates, de lutas. É uma vida de aflições. Porque o Senhor disse que o mundo, ele está repleto dessas aflições. Mas o bom ânimo precisa ser presente na vida do cristão. Sabe, o apóstolo Jeremias, escrevendo a carta de Lamentações, ele vai nos dizer lá no capítulo 3, que ele queria trazer à memória, trazer de volta ao coração, aquilo que poderia lhe dar esperança. E eu preciso parar nessa hora e te perguntar, o que é que precisa voltar ao teu coração? O que é que precisa ocupar o lugar do teu coração? Eu preciso fazer uma pausa aqui no que a gente está falando e ser mais direto com os irmãos. Nós estamos vivendo um dia atípico. Estamos vivendo um dia que tem uma enorme expectativa. Expectativa. Não é esperança, é expectativa. E se alguém aqui disser que é esperança, eu vou te dizer, você está colocando a esperança no lugar errado. Porque a esperança a gente tem no Senhor. E Ele não falha. Ele não falta. No pior dos cenários, Deus está presente. Deus esteve presente com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha do leão, na fornalha de fogo. Esteve com Daniel na cova dos leões. Não importa qual seja o lugar, Deus se faz presente. Nós cantamos aqui, se Deus está conosco, não há o que temer. E eu sei que no dia de hoje há uma comoção no coração de muitos. Um temor no coração de muitos. Meus irmãos, expectativas se frustram. Mas a esperança não. E nós continuamos confiando no Senhor. O Senhor continua sendo o nosso Deus. Temos cantado aqui algumas vezes. Os reinos vêm e vão. Mas o trono do Senhor acima está. O Senhor está acima de todas as coisas. O coração do rei se inclina de acordo com os desígnios do Senhor. Ou nós confiamos nisso, ou nós colocamos a nossa esperança nisso, ou nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. É natural que nos frustremos. É natural que lamentemos. E é normal que isso aconteça. Mas eu preciso te dizer, meu amado irmão, que a gente não pode ficar prostrado como igreja do Senhor. Porque como igreja do Senhor, nós somos uma igreja triunfante. Nós somos uma igreja que a vitória já foi decretada na cruz. Nós somos uma igreja que não depende do jornal do dia. A gente não depende de nada disso. O Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado. Hoje nós desfrutamos de uma viva esperança que um dia estaremos eternamente face a face com Ele. É Ele quem garante a nossa vitória, é Ele quem nos traz paz. Agindo Deus, não há quem possa impedir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu irmão, tome posse das palavras do Senhor. Tome posse das promessas do Senhor. Enche o teu coração dessas verdades. Nós não estamos esperando aquilo que vemos. Aquilo que vemos é ilusório. É ilusório. Vai passar. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossa leve e momentânea tribulação há de produzir em nós um eterno peso de glória incomparável. E é por isso que não fixamos os olhos naquelas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, vão passar. Mas as que não se veem são eternas. Eternas. Por melhor que seja um governo, ele se acaba. E por mais vil que seja um governo, ele chega a um fim. Ele chega a um fim. Sabe, quando o Senhor Jesus
garantiu a nossa vitória, foi para que eu e você vivêssemos sobre uma nova perspectiva. Se fôssemos para viver de acordo com os nossos achismos, ou com aquilo que o mundo diz, não faria sentido a gente subir no púlpito e proferir essas palavras. O povo de Deus, por diversas vezes, foi subjugado por outros povos. Inúmeras vezes. Foi subjugado no Egito, quando foi tomar posse da terra prometida, tomou posse com muitas batalhas. E Deus não expulsou os inimigos. Deus poderia ter entregue a terra sem nenhum inimigo, mas estavam lá. Os amorreus, os filisteus, os jebuseus, todos estavam lá. Foram tirados da presença de Israel? Não. O reino se dividiu, o povo se distanciou do Senhor, foram dominados pelos assírios, pelos babilônicos, foram dominados pelos medos e persas, foram dominados pelos gregos, pelos romanos. Deus desamparou esse povo? Deus abandonou esse povo? Deus deixou de cuidar, de falar? Não. A nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos terrenos, mas o nosso lar não é aqui. Não se acomode. Não se acomode. Seria muito bom se pudéssemos trazer o céu para a terra hoje. Seria muito bom se o já do Senhor acontecesse agora. Mas enquanto isso não se manifesta entre nós, nós continuamos aqui militando na esperança da pátria gloriosa. Meus amados irmãos, eu queria ler a sequência do texto que ainda não foi lida. E talvez aqui esteja o texto que eu considere mais poético das Sagradas Escrituras, a promessa que guarda o meu coração. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem de quem? Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Jesus Cristo, que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, eu não sei qual é o teu medo. Não sei quais são os medos, os temores que estão no teu coração. Eu sei que seja qual for ele, você pode escrever com a tua mão aí nesse texto. Você pode acrescentar nesse rol. A gente diz nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios. Você pode colocar nem o partido X, nem o partido Y, nem o governador X, nem o governador Y, nem o presidente X, nem o presidente Y. Sabe por quê? Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores.
em todas, nada pode nos separar do amor de Cristo. E antes de concluir, eu preciso parar aqui e abrir um parênteses. O amor de Cristo foi destinado a um corpo, uma família, um povo. Não há dualidade. É um. É um só corpo. E nesse corpo não há divisão. Não há divisão nesse corpo. Ou você está no amor de Cristo e está no corpo, ou você está fora do amor de Cristo e fora do corpo. E passamos por um período de muita polarização, muita divisão. Algumas pessoas deixando pequeno grupo, outras pessoas deixando o convívio com os irmãos. Por melhores que fossem os candidatos, nenhum deles daria a vida por você. Mas Cristo Jesus deu. Cristo Jesus deu. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o fato de ser como Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. É por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deixa eu te falar uma coisa. Sobre esse nome, todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, vão se prostrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, declare isso para você mesmo. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Porque todas as vezes que um outro ídolo ocupa o teu coração, as esperanças se vão, se acabam. Porque só há esperança em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com Deus nesse momento. Coloca os teus medos, os teus temores, as tuas ansiedades diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor nessa hora tudo que tem tirado a tua paz. Na perspectiva de que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Na certeza de que o nosso Deus porá fim a todo sofrimento, a toda dor. Na esperança de que o nosso Deus colocará a tua vida num lugar a salvo. O autor de Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. É nela que estamos firmados. É na esperança que não ficamos à deriva, sendo jogados por qualquer onda ou por qualquer vento. E se hoje você veio aqui sem esperança, sem expectativa, ou frustrado, o Senhor te convida a sair desse lugar, renovado, cheio da esperança do Senhor e firmado nas promessas dEle. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti nesta hora, Deus, o Teu povo, com todas as suas dores, com todos os seus lamentos, com todos os seus medos, mas colocamos em uma certeza, na certeza de que a vitória já foi decretada na cruz do Calvário, e que hoje nós não vivemos mais por vista, mas nós vivemos pela fé, na fé em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou, e que em breve vem pegar a sua igreja, em breve vem estabelecer o seu reino de paz. Que ninguém aqui, Senhor, tenha a sua esperança diminuída. Que ninguém aqui seja levado por qualquer notícia, mas que a nossa fé esteja firmada em Ti. E que possamos declarar para o mundo ouvir: o Brasil pode ter
um governante, pode ter um presidente, mas Deus é o Senhor da nação. Deus é o Senhor da nação. E nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos para sermos geridos por Ti, Deus. A Tua palavra nos assegura que nada vai nos livrar, nada vai nos separar do Teu amor. E é isso que nos faz descansar nessa hora. No nome de Jesus te oramos, Pai. Amém.